Olá, tudo bem? Eu sou o professor Soares e estamos então chegando ao nosso último capítulo do livro Os Fundamentos de Navegação Aérea, capítulo 11. Esse capítulo trata da resolução dos problemas e a dica aqui que eu vou dar é justamente no perfil de subida, que é a primeira etapa do voo, né? A aeronave decola do aeródromo e vai nivelar no nível planejado. E então nós vamos falar justamente sobre essa primeira etapa, ok? Bom, vamos propor aqui um problema, né, de perfil. Aqui a gente tem um aeródromo cuja elevação é de 1000 pés, isso é dado no planejamento. Aqui nós temos o horário de decolagem, 12 horas Zulu, a decolagem. A temperatura do aeródromo dada, seja por METAR ou no planejamento, 28 graus. Nós temos aqui que a razão de subida dessa aeronave, ela sobe uma razão de 500 pés por minuto, a cada minuto sobe 500 pés. E aqui o nível de voo planejado, nível 85, nível de cruzeiro, QNR. Bom, a VI de subida da aeronave, toda aeronave tem uma velocidade ideal que ela deve subir, e esta VI de subida é de 100 knots, ok? Então vamos lá aos cálculos. Em vermelho eu vou colocar os cálculos então. A primeira coisa que nós calculamos é o tempo de subida. E o tempo de subida, como que eu calculo o tempo de subida? Lá no item 2.1 do livro, olha aí, você vai ter todos os passos, né, como é feito o perfil de subida detalhadamente e tal, né? E o primeiro, ele começa por onde? Qual é o primeiro passo? É justamente o tempo de subida. Por que o tempo de subida? Porque ele é extremamente importante. E outro detalhe, o tempo de subida ele não depende de ventos. Falar, mas se o vento tiver de través, o vento está de cauda, está de proa, não importa. Porque o tempo de subida se mantém constante. Por que o tempo de subida é constante? Porque a aeronave vai decolar e vai manter uma razão. É lógico que se tiver um vento de proa, por exemplo, a distância percorrida será menor. Se tiver de cauda, a distância percorrida será maior. Se tiver um vento pela direita, pela esquerda, a proa será diferente. Isso você vai fazer o cálculo lá, como a gente já aprendeu, vai fazer o cálculo no computador de voo. Agora, o tempo de subida não se altera com o vento. Essa é uma questão importante. O tempo de subida não se altera com o vento, porque a razão é constante, tá certo? Mas como que eu calculo esse tempo de subida? Olha, simples. Vejam. Eu vou subir, quanto eu vou subir dividido pela razão, isso me dá o tempo. Quanto que eu vou subir? Eu estou a 1000, o aeródromo já está a 1000, eu vou para 8.500, então eu vou subir quanto? 7.500 pés, correto? 7.500 pés, ou seja, 8.500 menos esse 1000 aqui, 7.500 pés. Beleza, 7.500 pés dividido por 500 vai dar um tempo de quanto? 15 minutos. Tá aí o nosso tempo de subida, tá certo? 15 minutos. Então já encontrei o horário do top. O que é o top? Top of climb. É o ponto que eu nivelo, o horário que eu nivelo. Se eu decolei 12, o toque é 12 horas e 15 minutos, né? Que é o horário de decolagem mais o tempo de subida. Muito bem. Outra coisa importante é calcular justamente a VA média, porque a VA, à medida que a aeronave vai subindo, ela vai encontrando VA maior, até chegar lá no nível, tá certo? Mas é importante para a gente calcular aqui no ponto médio, quanto que é a VA média de subida para poder calcular a VS e tal lá no computador, né? Bom, como que eu calculo isso? Bom, eu preciso da altitude média e a temperatura média. Como calculo a altitude média de subida? A altitude média de subida ela é calculada pela altitude do aeródromo mais nível de voo dividido por 2. Altitude do aeródromo 1000, nível de voo 8.5. Então vai dar quanto? 9.500 pés. Dividido por 2. Dividido por 2 vai dar 4.750 pés. Não é tão fácil ver isso no computador, não é? Bom, aí a temperatura média é a mesma coisa. A temperatura no aeródromo e a temperatura no nível. Mas veja, olha aqui, ó. Não tenho a temperatura no nível. Como é que eu calculo a temperatura no nível? Sempre vou ter que calcular a temperatura no nível. Olha, eu tenho 28 graus. Eu não subi 7.500, 2 graus a cada 1000 pés, então eu perco exatos 15 graus. Então, 28 menos os 15 da subida, eu chego lá no nível 8.5 ainda com 13 graus. 13 graus positivo. Então agora vamos fazer temperatura do aeródromo 28, mais a temperatura do nível 13 graus, dá 41 graus, né? 41 graus. 41 graus, divide por 2, vai dar 20 graus e meio, 20 graus e meio.
Bom, fazendo no computador, já aprendemos a fazer isso, fazendo no computador eu vou ajustar 4,750, que é quase 5, com 20 graus, 20 graus mês, 20 graus a mesma coisa, vai dar ali. Ok, eu vejo a VI sem nós na escala Bravo, na escala alfa vai dar 110 nós, 110 nós é a nossa VA, finalmente aí. E com a VA, né, nós fazemos o cálculo lá, não terminou ainda o perfil, na verdade a gente tem que fazer a VS, calcular com triângulo de velocidades, acho Pro, acho VS, achei a VS, com o tempo de subida, nós encontramos a distância de subida, tá certo? Ok, um grande abraço, até lá! Ei, peraí, você gostou dessas dicas? Então veja o conteúdo das videoaulas de navegação aérea, onde eu abordo todos os assuntos do livro, tá bom? Até lá!